Olá! Menina faceira, de samba no pé, desfila mangueira, escola de fé. Cresci conhecendo o morro, cuíca pandeiro, o grande guerreiro tamborim. Meu Rio de Janeiro, meu Brasil, o mestre Cartola surgiu, cantando com a velha guarda, estação primeira, de verde e rosa amor. Papaparande, pareranderunde, parundirunderundirunderundirunderunde. Meu Cristo, meu Redentor, de braços abertos saudou o primeiro mestre sala e porta-bandeira no girar do carnaval. O primeiro mestre sala e porta-bandeira no girar do carnaval. O primeiro mestre sala e porta-bandeira no girar do carnaval. Boa noite, meninas. Fatinha, Angelina, Ana, boa noite. Boa noite, Ana Prestes, está aqui conosco hoje. Lembrando que vamos falar sobre o feminismo na infância e na adolescência. A Ana Prestes é historiadora, é uma cientista política do Brasil, uma mulher que realiza sua aventura humana através da escrita, da política, seguindo todo um legado, né, Ana, com muita responsabilidade e compromisso. Uma mulher comunista. Então, a aventura humana de ser mulher tem a honra de receber essa mulher tão brilhante para nos falar sobre uma obra importantíssima para as crianças, que é Mirella. E aí a gente pede para a Fatinha Teles fazer recitar o poema que ela... São os versos, né, que ela fez. Preparou para Ana. Boa noite, mulherada desta rede social. Vamos conversar com Ana nesta live cultural. Feminismo na infância já é mesmo natural. O seu livro é Mirella, desse assunto vai falar. Quanto ao Dia da Mulher, ela também vai tratar. É a pauta do seu livro, para você se empoderar. Salve Ana e Mirella, que estão nesta missão de andar pelo Brasil falando em emancipação. Compre logo esse livro, leve no seu coração. É isso! Maria, Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca
amarga. Maria, Maria, misturar a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Lá, ei, lareira, lá, ei, lareira, lá, ei, la, ué, la, lere, ye, era, na, uera, na, uera, na, yera, ra, dera, ra, yera, la, yerera, yera, la, ué, la, uera, la, ué, la, uera, la, ué, la, uera, uera, la, de, lera, na, uera, na, yera, na, yera, na, yera, ra, yera, la, yerera, yera. É isso aí. Uhul! Que lindas! Que linda! Ah, Linda. Ana Prestes e as suas meninas. E aí, Ana, conta pra gente como é que foi, surgiu essa ideia de você escrever para esse público, né, infantil e adolescente sobre o feminismo. Cadê o livro? Oi, Angelina, obrigada demais pelo convite. Estou acompanhando seu projeto, tá lindo. Suas lives. Obrigada, Fátima, também. Obrigada, Gisele, que lindo. É uma música que a gente ama aqui em casa, Maria Maria. Né? Eu chamei as meninas, vem escutar, porque elas gostam muito. Ai, que bacana. É uma música que passa muita força. E é uma música que a gente sempre canta para minha avó, para Maria Prestes. É uma música que a gente Olha. acha que simboliza muito a vida dela, a força dela. Né? Esse ano a gente fez uma festa grande para ela. Antes da pandemia ainda, Uhum. 3 de janeiro. E aí a gente cantou essa música, foi emocionante. Então, prazer estar aqui com vocês. Na minha trajetória, eu não trabalhava muito a questão do feminismo, nem academicamente. Eu sou da ciência política, sou da sociologia, das ciências sociais, e também não na militância. Não trabalhava na minha juventude, eu não trabalhava muito essa parte da militância feminista. Eu acho que eu fui me tornando feminista, né? A gente vai passando por algumas experiências de vida também, e eu acho que a maternidade me trouxe muito para esse universo. E o fato de ter 2 meninas, né? E de estar criando essas 2 meninas, né? E acompanhando. Eu falo assim que, como mãe, sou mais guardiã dessas meninas, né? Guardiã do crescimento delas, do florescimento delas. E é uma aventura linda, porque ver 2 mulheres 2 meninas se transformando em mulheres. Ao mesmo tempo é duro, né? É difícil, a gente sabe como a nossa sociedade é opressora. Então, vou contar um pouquinho do livro nosso. Nós temos um livro, que é o Mirella. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Ó. Mirella e o Dia Internacional da Mulher. Esse livro ele surgiu de uma tarefa de escola, de um dever escolar da minha filha mais velha, da Helena. Ela tinha uns 8, 9 anos, e na escola dela pediram, na turma, a professora pediu para as crianças trazerem qual era a origem do Dia Internacional da Mulher, por que existia o Dia Internacional da Mulher. E aí a gente foi procurar material e a gente não encontrou material para crianças e adolescentes, jovens. A gente encontrou material, ou material acadêmico, ou material panfletário de Dia das Mulheres, mas de uma forma do consumo, né? De flores, de chocolate, de eletrodoméstico, essas coisas para as mulheres. Ou material mais de uma militância também, né, do Dia da Mulher, mas com um linguajar para adultos, sem um vocabulário infantil. Isso aconteceu por 2 anos seguidos em uma escola que ela estudava aqui em Brasília, uma escola pública de quadra, a escola classe aqui da nossa quadra. E aí, o que a gente pensou? Falou assim, olha, assim como a Helena está tendo dificuldade para encontrar um material
para crianças de 8 a 9 anos, imagino que todas as famílias estejam tendo a mesma dificuldade, né? Então, não é um material que está à disposição das crianças, né? Uhum. E também eu ficava pensando, né? Porque tem aquela história clássica, né? Do incêndio em Nova York, na fábrica, das mulheres trancadas. Como é que você conversa com uma criança de 6, 7, 8 anos sobre isso, né? Não acho que não é por aí que você vai abordar esse tema com elas, né? Então, talvez lá para frente elas vão entender isso. Então, a gente resolveu fazer um livro infantil, mas eu falo que ele é um livro para crianças de 8 a 80, porque ele é um livro para todas as idades. Uhum. Ele é um livro de algumas fases, digamos assim, né? Então, o começo do livro é a Mirella chegando em casa e falando para a mãe que ela tinha um dever escolar, que era descobrir a origem do 8 de março, e ela vai contar essa história em forma de um poema. Aí daqui a pouco eu vou ler um pedacinho do poema junto com a Gabi, que faz o Mirella. E lá para frente, a Mirella, ela deixa anotações no caderno dela. Aí já é para uma outra fase, para adolescentes também. Porque aí a gente vai falar da história da humanidade, né? Desde quando a humanidade se fixou nas primeiras comunidades agrícolas, mais tarde a Revolução Industrial, mais tarde a ONU, como que esse dia ele é instituído pela ONU, né? Como um dia internacional. Então a gente conta toda a história. E no final a gente faz uma homenagem a algumas mulheres, como a Clara Zetkin, a Alexandra Kollontai, a Berta Lutz. Então, eu acho que é um livro que, para todas as idades, para homens, mulheres, dos pequenos aos mais velhos, todo mundo vai aprender alguma coisa com o livro. E a gente também dá dicas para usar o livro em sala de aula. A gente dá uma série de dicas paradidáticas, né? De como brincar com o livro, como fazer jogral, como fazer colagem. Para os pais brincarem em casa, né? Transformarem o livro em algo que não fique só no passivo de receber a história, mas uma questão de atividade, né? E uma coisa que eu gosto muito de andar com esse livro, já andei por muitas partes aí do Brasil. Eu já tive no Pará, não por conta do livro, por conta de outra atividade, e até eu lembro que eu deixei com o pessoal da UBM o livro para um dia a gente voltar e fazer um lançamento. Eu lembro que eu falei com o Jorginho Panzera também para a gente um dia fazer um lançamento por aí. Mas a gente já foi em vários lugares, fomos no Maranhão, fomos no Ceará, fomos em Pernambuco, fomos para Minas, fomos para o Rio, fomos em vários lugares com o livro, fomos para o Uruguai, o livro foi traduzido para o espanhol, lá no Uruguai. Inclusive, ele virou um projeto social da Prefeitura de Montevidéu. Eles fizeram uma tiragem, acho que de 1.000 unidades do livro e distribuíram, ele não foi vendido. E aí eu fui para lá, até em hospital eu fui com esse livro, até em biblioteca de hospital, fui nos bairros, fui em universidade, fui em escola. Acho que até galpão de igreja a gente já foi com esse livro. Ele entra em todos os lugares, escolas particulares, escolas públicas. Já fomos em todo canto com esse livro. É muito divertido viajar com ele. E eu sempre falo para as crianças, olha, esse livro nasceu de um dever de casa. Então, fiquem atentos ao dever de casa, tarefa escolar, porque às vezes um desafio você transforma em algo ainda maior, né? Então, foi muito divertido fazer o livro. A gente inventou o nome da personagem, né, que é a Mirella. A gente conseguiu uma ilustradora ótima lá do Rio, a Vanja, e ela fez uma mistura de fotos minhas, da Helena e da Gabriela. Então, ela fez uma personagem. Ai, que bacana. Os traços dela são a partir da mistura das nossas fotos. Então, ela é meio parecida com a gente, assim, a aparência dela. E não foi, eu acho que é uma coisa que a gente pode comentar, não é barato fazer um livro, ter um livro no Brasil. Então, na época, isso foi 2015 para 2016, a gente fez um levantamento de fundos pelo Catarse, então a gente fez uma campanha de levantamento, a gente conseguiu levantar, na época, R$10.000, foi o preço que o valor que a gente conseguiu pagar, ilustração, diagramação, a primeira rodagem, na impressão.
porque livro infantil é mais caro ainda, porque ele é muito colorido e ele você faz um papel legal, né, para a criança manusear, porque sem, sem, não pode ser um papel que cai um pouquinho de água já desmancha, porque vai estar na mão de criança. E a gente gosta que as crianças peguem, manuseiem, brinquem com o livro, né? O livro tem que ser tocado. Ele tem formato digital também, no e-book dele, está na Amazon, quem tiver interesse. E ele está editado por 2 editoras, originalmente pela editora Lacre, lá na loja virtual deles, as pessoas que quiserem podem comprar o livro lá, e a editora Anita Garibaldi, que depois entrou com a gente na 2ª edição, numa coautoria. Então, foi muito divertido fazer esse livro, sobre vários aspectos. Por ser um livro sobre feminismo, né? Por ser um livro feito com crianças, para crianças, por fazer um livro, e assim, e todos os caminhos de se fazer um livro, né? Que a gente não para, às vezes, para pensar. Eu lembro da minha editora falando que ela tinha que ficar lá do lado do gráfico, pegando as primeiras impressões para ver se as cores estavam certas. Sabe, essas coisas que a gente não para muito para pensar, né, na hora de fazer um livro. Dá trabalho fazer um livro. Distribuição de livro no Brasil é uma coisa caríssima. A gente foi descobrir isso depois. O Brasil é um país grande, né? Você mandar um livro aí para o Amazonas, para o Maranhão, para o Sul, lá para o Rio Grande do Sul. Não é uma coisa barata, é uma coisa cara. O livro no Brasil não é valorizado, não é popularizado. A gente está vendo aí o Guedes querendo taxar os livros, né? Falando que os livros são coisa de elite, né? Tá lutando aí contra isso. Tem até um abaixo-assinado aí, né? Então tem essa militância do universo do livro, né? Que eu acho que a Fátima depois pode falar também, que ela conhece bastante essa luta também. Então é muito bonita essa militância. É uma militância que eu descobri com as crianças, né? Com as minhas filhas, vivendo essa experiência. E é muito gostoso falar com as crianças sobre esse tema, brincar com elas, sabe? Pelo lado lúdico, falar de coisa séria de uma forma lúdica, né? A gente brinca, todo mundo ajuda em casa, todo mundo ajuda a lavar a louça, é só a mamãe, é só a irmã, a gente brinca. Sei que os pais caem na brincadeira também, porque a gente sempre fica com medo de ferir suscetibilidades, né? Porque não é um tema fácil. A gente toca em feridas que são muito difíceis, que é a questão da violência doméstica. Fui fazer o lançamento do livro no Uruguai, uma menina pequenininha me pegou de surpresa, perguntou assim, você já teve uma experiência de violência doméstica? Então, quando você está com criança, tudo pode surgir, né, de pergunta. Então, elas colocam a gente, assim, numa saia justa. Como trabalhar isso com as crianças, né? A gente sabe que tem crianças que vivem em lares e que estão super vulneráveis, né, e à mercê de presenciar, né, violência doméstica, agressão contra a mulher, e até mesmo, infelizmente, casos de feminicídio, né? Então, não é um tema fácil. Ele surgiu o livro no momento dessa luta aí da ultradireita contra o que eles chamam de ideologia de gênero, né? Então, é um livro que ele enfrenta isso também, e da escola sem partido. Agora, uma coisa que eu sempre digo, o nosso livro sempre conseguiu furar essa barreira, assim, a gente nunca foi vetado em nenhuma escola. Tipo assim, não entre aqui porque aqui não entra ideologia de gênero. Eu acho isso muito interessante, talvez porque a gente trabalha o livro de uma forma muito lúdica. E como as meninas fazem aula de teatro, a Helena fez aula de teatro desde 6 anos, né? A gente fez todo o figurino do personagem, né? Então, eu tenho até aqui comigo, a gente tem o chapéu da Mirella, a gente tem a roupa dela, porque ela é uma costureira, porque é uma homenagem às costureiras que lutaram, né, contra a opressão. Tanto as costureiras fabris, né, das fábricas têxteis, de tecidos, né, não costureiras em si, mas as operárias
fábricas têxteis, como também as costureiras mesmo, né? Nós temos várias histórias em que remetem a esse universo, né? De uma das primeiras atividades laborais, né? Da mulher fora do ambiente, para fora do ambiente doméstico, né? Ou atendendo a uma demanda que vem de fora, né? Então, foi assim uma aventura, e até hoje é uma aventura, assim, sempre falar do livro. Daqui a pouco a gente pode falar um trechinho para vocês do poema. Não sei como é que vocês querem fazer a dinâmica. A Fátima vai ter o poema, né? Não, o poema já li, né? Eu vou ler um texto, de Galeano. E, em cima desse texto de Galeano, eu queria fazer 3 perguntas. Aliás, eu vou fazer as 3 perguntas já, antes mesmo do texto. A primeira e você vai responder depois que eu ler o texto. O nome Mirella vem de onde? Qual a inspiração para a criação desse nome? Porque tudo tem uma história. Então, se você me diz que a personagem Mirella é a mistura de vocês 3, então o nome vem de onde? Essa é a minha curiosidade, a primeira pergunta. Depois, você sabe que o Dia Internacional da Mulher não se remete apenas às tecelãs da América do Norte. Você sabe que na Primeira Guerra Mundial, aquelas mulheres operárias que lutavam por melhores salários, enfrentando o czar Nicolau II da Rússia, foi por causa delas, e também principalmente por elas, que veio efetivar-se essa data do 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E eu queria saber se isso está no livro Mirella, se remete a esses 2 acontecimentos ou apenas ao acontecimento dos Estados Unidos. E agora nós vamos para Galeano, porque Galeano vai dizer isso aqui, Olímpia, no livro Mulheres, de Galeano. São femininos os símbolos da Revolução Francesa. Mulheres de mármore ou de bronze, poderosas tetas nuas, gorros frígios, bandeiras ao vento. Mas a Revolução proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E quando a militante revolucionária Olímpia de Gouges propôs a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, foi presa. O Tribunal Revolucionário a condenou e a guilhotina cortou sua cabeça. Ao pé do cadafalso, Olímpia perguntou: se nós mulheres estamos capacitadas para subir até a guilhotina, por que não podemos subir até as tribunas públicas? Não podiam. Não podiam falar, não podiam votar. A convenção, o parlamento revolucionário, tinha fechado todas as associações políticas femininas e havia proibido que as mulheres discutissem com os homens em pé de igualdade. As companheiras de luta de Olímpia de Gouges foram trancadas no manicômio e pouco depois de sua execução foi a vez de Manon Roland. Manon era a esposa do ministro do Interior, mas nem isso a salvou. Foi condenada por sua antinatural tendência à atividade política. Ela havia traído sua natureza feminina, feita para cuidar do lar e parir filhos valentes, e tinha cometido a insolência mortal de meter o bedelho nos masculinos assuntos de Estado, e a guilhotina tornou a cair. A terceira pergunta é: a Revolução Francesa, que é o berço da cultura ocidental, a França é o berço da cultura ocidental, pelo menos considerado por nós aprendemos assim, né? E o berço da educação também, além da Grécia. E essas mulheres, como Olímpia, elas já enfrentaram a sociedade naquela época, quando ela fez a Declaração dos Direitos da Mulher como enfrentamento aos direitos do homem. E você falou aí em várias mulheres que foram colocadas no seu livro. Eu queria saber se você falou em Olímpia, porque Olímpia para nós deve ser como
Nísia Floresta. Nísia Floresta, eu ia falar isso. Assim como Nísia é para nós aqui no Brasil, Olímpia é para o mundo ocidental, né? Então, assim, ela foi uma mulher que enfrentou a sociedade porque ela não só vislumbrou, ela viveu a política, e viver a política era uma coisa que não se podia naquela época, mesmo com todo o avanço da Revolução. Mas a Revolução Francesa era burguesa, e a gente sabe disso, né? Então, a mulher tinha o seu lugar, e o seu lugar não era no palco da política. Eu queria que você dissesse se Olímpia vai estar no seu livro e a importância desse feminismo já para a infância, lembrando dessas mulheres. Desculpa se eu falei muito. É mal de nordestino. É mal de nordestino que gosta de falar. Não, tranquilo. Já posso falar ou a Angelina vai falar? Não, pode. Pode falar. Então, obrigada, Fátima. Bom, primeira pergunta, o nome, Mirella. Não sei, você é escritora, você que tem que contar para a gente também. Às vezes vem umas coisas na cabeça e você não sabe de onde que é muito, né? Esse nome surgiu. E depois eu fiquei pensando nesse nome, com russo. Eu nasci em Moscou, na Rússia, porque a família estava exilada. Os meus pais são fluentes no russo. O nosso universo sempre é da literatura russa, das palavras russas, né? Antes de gostar de Machado de Assis, eu já gostava do Tolstói, do Dostoiévski, etc. E a palavra em russo é uma palavra muito forte, porque ela significa tanto paz quanto mundo. E aí, depois que a gente fez esse nome do Mirella, eu comecei a brincar, e não sei porquê, a minha cabeça deu esse significado de mundo dela, ou ela no mundo, essa brincadeira com a palavra Mirella. Então, isso foi uma coisa. E a outra coisa é que eu pensei que eu queria um nome que a gente não tivesse muita relação. Eu até depois tenho uma amiga que o nome dela é Mirella, também com 2 L's, mas que eu fui fazer depois também, não tem muita relação com ela. Eu queria alguém que não tivesse no nosso universo também, sabe? Que não fosse alguém tão presente, como se tivesse nascido uma criança nova e a gente quisesse dar um nome novo, né? E único para ela. Então, teve isso. Sobre essa questão da fábrica de Nova York e da greve de Petrogrado, né, que pela diferença de calendário, né, do calendário gregoriano e do calendário juliano, na Rússia era 23 de março, que corresponde ao nosso 23 de fevereiro, o que corresponde ao nosso 8 de março. Tanto é que aquela greve de Petrogrado de 1917, de fevereiro de 1917, ela é conhecida como a primeira etapa, né? Ou a Revolução de Fevereiro, né? Se você fala na Revolução de Fevereiro, na Revolução lá de outubro, né? Ou novembro para nós, no nosso calendário, que é o 7 de novembro, mas que para eles é outubro, né? Então, e foi totalmente as mulheres que puxaram, foram as mulheres que puxaram aquele momento, porque as mulheres ali, você já estava... Quantos anos de guerra, né? A guerra tinha começado em 1914. As mulheres estavam carregando aquele país nas costas, os homens todos deslocados para as frentes de guerra, as mulheres que estavam segurando a onda, né? No país, da fome, da escassez, de tudo. Então, foram elas que fizeram esse 8 de março. E eu encontrei nesse livro uma oportunidade de falar disso, porque isso também sempre foi uma coisa que me incomodou muito, essa referência aos norte-americanos, às norte-americanas, que também fizeram luta contra a opressão, pela abolição, pelo sufragismo, mulheres que também nos inspiraram, né? Também a todas as mulheres feministas. Mas essa história da Rússia e da União Soviética, ela sempre omitida na história, né? Porque a história do Ocidente, né? A história contada pelo Ocidente. Então, vocês vão ver, quando eu leio aqui o poema, que tem um trechinho do nosso poema que fala disso. A gente fala que operárias e socialistas que fizeram revolução já tinham o 8 de março, pulsando no coração. Então, a gente vai dando várias mensagens do 8 de março ter nascido dessa questão da luta pelo socialismo também, né?
E a terceira pergunta, a Helena apontou aqui para mim, sobre a Olympe de Gouges. A Olympe de Gouges, nem a Mary Wollstonecraft, nem a nossa Nízia Floresta estão citadas nesse livro. Talvez é o caso de fazer um outro livro com elas, né? Que são as nossas guardiãs, né? São aquelas que abriram o guarda-chuva, né? Para o nosso feminismo. Eu sou apaixonada pela história da Olympe, da Mary Wollstonecraft, mais tarde da Nízia Floresta, da Flora Tristã, mas eu escolhi colocar nesse livro mulheres mais envolvidas mesmo com a criação do Dia Internacional da Mulher e mulheres mais contemporâneas, digamos assim, do século XX, como a Berta Lutz, as sufragistas, a gente coloca aqui as sufragistas portuguesas. Então, foi uma escolha mesmo, porque o livro, para um público infanto-juvenil, não está muito extenso também, né? A gente vai ler um pedacinho do poema. Eu sou apaixonada por Berta. Sim, eu sou apaixonada por Berta Lutz. Pois é, eu sou também. apaixonada por ela. Importância feminina já na infância. Tem uma pergunta? Outra coisa que me deixou curiosa. O livro é prosa e poesia? Assim, o livro, a parte prosa principal, e poesia. não é a parte principal, mas a primeira livro. Olha, a gata querendo participar, gente. A primeira parte do livro é um poema, é a Mirella contando em forma de poema. E a segunda parte do livro é como se fosse o caderno da Mirella. Então, ele é mais narrativo, ele não é em forma de poema, né? Então, a Mirella, ela vai escrever sobre a divisão desigual das tarefas entre homens e mulheres, é bem antiga nesse mundo. Então, é uma forma de prosa também, mas é como se a Mirella fosse uma jovem e que estava fazendo um dever, uma tarefa escolar e deixou essas notas no caderno dela. É como se fossem notas de caderno. Eu vou ler um trechinho do poema aqui, pode ser? Bem, Bibi, sim. Eu vou ler um verso e a Bibi outro. Tá. Quer ler também? Quer participar também? A Helena quer participar também. Ah, legal. Então, a gente vai começar aqui. Peraí, deixa eu ver um jeito que apareçam as três. Senta aqui, Gabi. Pode sentar aqui. A Gabi vai começar. Peraí. Ai. Aí. Agora. Fechou. Bibi, começa. De uma pesquisa escolar, este poema nasceu. Qual o sentido de ser mulher? Pensa você, também penso eu. Na história da humanidade já houve muita confusão. Mas sempre que ouço os autores, vejo homens, mulheres não. Será que mulheres se escondem das páginas da história? Ou será que são os homens que não dividem a vitória? Ainda ontem na escola me pediram uma lição. Qual é o dia da mulher em cada país e nação? Fiquei surpresa e assustada, pois não sabia responder, mas prometi que no outro dia uma resposta eu ia ter. Ao procurar, percebi que pouca criança sabia, e só em conversa de adulto se falava sobre este dia. Revirei tudo em casa, consultei avós e tias, fiz pesquisa na internet, perdi-me em livrarias, descobri tantas coisas lindas, outras me fizeram chorar. Me apaixonei pelas costureiras que não se deixaram calar. Foi então que resolvi escrever logo este guia, né? É o nosso guia, para resolver meu problema e de quem mais o teria. Com agulha. Que coisa linda, meu Deus. Linda vai falar. Com agulhas e lápis a pós, comecei o meu bordado, um poema bem tecido, para deixar tudo explicado. A metade do mundo são homens, a outra metade, mulheres. Dividimos tudo no grupo, menos os afazeres. A mulher dá menos valor e muito mais obrigação. O 8 de março, portanto, seria a data do não. Não aos menores salários, não à exploração, não à violência, não à submissão. O 8 de março nasceu também para ser bonito, mas não vamos deixar as flores esconderem o conflito. Nesta batalha datada, não são homens contra mulheres, mas sim os justos e os injustos, que disputam superpoderes.
Uhul! Mulheres trancadas em fábricas, proibidas de votar. Mulheres agredidas, sem poder se levantar. Libertárias e socialistas que fizeram a revolução já tinham o 8 de março, pulsando no coração. O 8 de março nasceu de uma luta desigual, há muitos anos travada entre o trabalho e o capital. As tecelãs costureiras tiveram essa visão. Os verdadeiros machistas são aqueles que roubam o nosso pão. Diante da sabedoria, houve muita atenção. Foi então que as Nações Unidas reforçaram esse não. Fizeram do 8 de março uma data internacional de luta das mulheres por um mundo mais igual. Se você quer liberdade, justiça e esperança, deixe o 8 de março viver na sua lembrança. E aí a gente termina assim, né? Se você quer liberdade, justiça e esperança, deixa o 8 de março viver na sua lembrança, né? Bravo, lindo! E é bem legal, porque as Eu já quero o meu. Eu quero também, aqui na Biblioteca Comunitária Itinerante Bombolê. Vamos fazer um lançamento quando essa pandemia acabar em Belém, do jeito que Vamos. Mirella merece. Com a presença dessas meninas lindas, maravilhosas e fortes. Muito bom. Bravo, Obrigada, bravo. gente. E é bem legal porque elas vestem a roupa de Mirella e elas falam como se fossem a Mirella mesmo, sem olhar no livro nem nada, totalmente no controle. E aí fica bem bonito, fica bem lindo. Nossa, que lindo! Parabéns, parabéns. Maravilha. Parabéns, né? Porque a gente precisa falar do feminismo todo dia, né? Principalmente para esse público infantil e adolescente, porque apesar de muitos dos avanços que nós já conquistamos, nós ainda somos a parte da população que morre todos os dias pelo simples fato de ser mulher. Então, é importante que a gente fale, desde que está no nosso peito, para o filho que a gente carrega no colo, que é preciso deixar que as mulheres possam viver e ser quem elas precisam ser. Né? Parabéns, Ana Prestes, parabéns para essas meninas que você está formando, que são meninas ainda, né? Mas que com certeza já têm em si, dentro de si, a fortaleza que as mulheres precisam ter, porque a gente sente medo de sair de casa, a gente sente medo de deixar nossas filhas saírem de casa, a gente sente medo de pegar um aplicativo, pegar um carro de aplicativo, ou seja, a vida das mulheres ainda no século XXI corre grande risco. E aí, por isso que é tão fundamental e importante que a gente possa estar ocupando esse território digital e discutir. Então, é para isso, viu, Helena, né? Helena, é a sua Helena, né? É para isso que existe esse projeto aqui no Pará, que nós estamos fazendo a Aventura Humana de Ser Mulher, para falar com mulheres do Brasil inteiro. Ter essa experiência de receber uma menina que já fala de feminismo de uma forma muito eloquente, da forma que eu gostaria de falar na sua idade já sobre esse tema, Helena. Você e sua irmã são um exemplo de um seio familiar da liberdade, da justiça, e eu tenho muito orgulho, assim, sabe, Ana Prestes, de conhecer tuas crias, de vê-las crescendo, porque eu nunca vi as meninas pessoalmente, mas eu acompanho desde pequenininha através da rede social. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente está no caminho certo, né? E estamos fazendo esse trabalho aqui no Pará para ocupar o território digital com o tema do feminismo, de como é que nós, mulheres, avançamos, porque poderia ser um fardo menor, né, se a gente tivesse mais apoio, mais ajuda, mas acaba que o nosso apoio, a nossa ajuda, sempre são outras mulheres, né, que fazem essa rede de amparo para nós. A gente poderia ter uma ajuda maior de um irmão, de um amigo, de um cunhado, de um primo, mas sempre para a gente é colocado um peso maior. É como se a gente tivesse que provar 2 vezes por que precisamos existir.
E aí é para isso que existimos, para resistir. Obrigada. Obrigada, Helena. Eu esqueci o nome da tua outra menina. É Gabriela. A gente Gabriela. chama de Bibi, mas é a Gabriela. Bibi, exatamente. Obrigada, Bibi. E aí, meninas, o que vocês dizem? Está todo mundo de boca aberta aí para Helena. Com certeza. Bibi. Com certeza. E espero... Foi uma maravilha. Maravilha. Espero ter um exemplar deste livro. Aqui funciona uma biblioteca, a biblioteca comunitária itinerante Bom Ler. Olha, eu quero dizer para a Helena e para a Bibi, a Gabriela, que eu conheço elas virtualmente desde o ano de 2013, quando eu comecei a ser amiga de Ana Prestes. Então, eu acompanho vocês desde pequenininha, quando vocês iam para a escola e já questionava. A Helena já questionava. Eu lembro de um textinho que Ana colocou lá de Helena, eu acho que era Helena com a coleguinha, contestando uma greve da escola pública, e ela dizendo que a professora tinha razão de fazer a greve, porque ela não recebia o salário digno. E eu disse, meu Deus, pelo menos esse mundo vai ser algo melhor com esse pessoal que vem aí. Olha, com essas meninas que vem aí quando crescer, vai ser melhor do que nós. Então, assim, vocês estão crescendo e a gente vê o potencial de vocês. Eu fico muito feliz pelo seio intelectual e amoroso que vocês estão crescendo, estão se educando, e desejo tudo de bom para vocês. Quero dizer também que eu sou fã de vocês duas, viu? São lindas. Obrigada, gente. Obrigada. Eu acho que a gente vai se fortalecendo, assim, e eu acho que a gente tem que jogar tudo nessas novas gerações aí, na nova garotada que está chegando. Eu sou uma pessoa que tem esperança na nova geração. Com todos os problemas que a gente tem no Brasil, eu já vejo as meninas da idade da Helena, mesmo da Gabriela, mais questionadoras, tem coisas que elas já não aceitam, verdade. E elas se colocam, né? Eu acho que vocês estão acompanhando esse caso da menina de 10 anos, né? Que foi abusada, que está grávida, né? E que estão decidindo se vai poder ou não. Foi estuprada, né? E estão decidindo se vai levar à frente essa gravidez ou não. Eu nem estava sabendo do caso. Quem me deu notícia aqui em casa foram as meninas. Essa garotada dessa idade, está todo mundo por dentro desses temas. Eu acho que nós temos aqui do lado, no Chile, na Argentina, exemplos de sociedades que estão bem avançadas com relação à conquista dos direitos das mulheres, à luta pelos direitos das mulheres, e eu tenho esperança que essas novas gerações elas venham mais aguerridas e elas venham para segurar as conquistas que nós já tivemos, né, e para ampliar essas conquistas. Infelizmente, um momento de muito obscurantismo, muito conservadorismo, muito retrocesso no nosso país. Então, acho que a gente tem que apostar as fichas nelas, sabe? Dialogar com elas, ouvir, escutar. Uma coisa que eu sempre preocupo, porque talvez eu vivi isso na minha infância, né? Mesmo vindo de uma família revolucionária, neta de um casal revolucionário, mas na minha infância, e eu acredito que na de vocês, criança não podia falar muito, ou não era muito levada em consideração a opinião das crianças, não. Assim. Então, eu acho que a gente precisa dar voz às crianças, dar voz à nova geração, ouvir o que eles têm para dizer, de uma forma bem aberta, bem democrática mesmo. Obrigada por estar aqui com vocês, adoro Angelina, Fátima, prazer te conhecer, Gisele. Prazer também, meu amor, prazer também. Estar aqui, muito, muito bom. Tem lives que a gente faz que são mais chatas, né? Mas tem lives que são ilhas de paz, né? Ilhas de alegria no meio do com certeza. Desse caos que a gente está vivendo, né? É preciso. Então é isso, pessoal. Música e Semana poesia. que vem a gente agradece a participação dessa família maravilhosa, com uma mulher que leva em frente essa família com duas meninas, duas filhas lindas, e diz que no próximo sábado vem com a gente a Hélida Braz, tá? Legal, então, bacana. Termina a nossa live de hoje, a Aventura Humana de Ser Mulher, com a Gisele Gris tocando uma música pra gente.
Vamos lá. Beijo e até sábado que vem. Mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra. Minha força não é bruta, não sofrerá, nem sou puta, porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais que muito homem. Sou rainha do meu tanque, sou pago indignada no palanque. Fama de porra louca, tudo bem, minha mãe é Maria ninguém. Não sou atriz, modelo, dançarina, meu buraco é mais em cima, porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais que muito homem. Ratatá, ratatá, darará, 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 Que diabo é isso, pelo amor de Deus?